né? Para mais uma reunião aqui do time da cardiologia, dos estagiários aqui do Hospital São Lucas. Espero que vocês estejam conseguindo me ver bem, espero que sim, que vocês estejam conseguindo também ver a tela satisfatoriamente. Se tiver algum problema, por favor, avisem. Tudo certo, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá continuar, aliás, começar a aula de hoje, que vai ser sobre insuficiência cardíaca, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, em algum momento, podem falar. Sempre que possível, eu vou ficar dando uma olhada aqui no chat para ver, né, possíveis dúvidas e que a gente possa fazer um diálogo mesmo. O intuito é fazer um diálogo, tá? A aula vai estar sendo gravada aqui e depois a gente também vai disponibilizar nos grupos, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, insuficiência cardíaca é um tema muito interessante, mas, antes de tudo, as ciências da saúde, para a gente, né, que faz saúde, é tendencioso até falar, mas são ciências que abrem muito nossa mente em relação a várias perspectivas. E uma das perspectivas que eu acho muito interessante mencionar é justamente o motivo pelo qual a gente está aqui, né? O motivo pelo qual o Centro de Ensino e Pesquisa existe do Hospital São Lucas e qualquer outro centro de ensino e pesquisa existiria, né? Seria justamente produzir pesquisa, produzir dados. E eu acredito, né? O método, a metodologia, a forma da gente aprender, coletar dados e fazer pesquisa, talvez nos leve, inicialmente, a uma ideia de que nós teríamos que fazer isso tudo para encontrarmos uma certeza, para encontrarmos alguma resposta que seja magna, né? Que consiga responder todos os nossos questionamentos. Mas acontece que o que a gente vê na realidade? É que a pesquisa, que a ciência, de fato, ela existe não necessariamente para nos dar uma certeza, né? Mas principalmente para que a gente possa encontrar uma resposta mais provável. E isso é uma ideia, isso é uma lógica que existe há mais de um século atrás, né? William Owsley, que é considerado o pai da medicina moderna, a gente tem Hipócrates, né? Mas o William Owsley seria também considerado um dos pais da medicina moderna. Ele fala que a medicina, que a gente pode ampliar aqui no sentido das ciências da saúde, ela também tem uma perspectiva de ser uma arte da incerteza e a ciência da probabilidade, né? Tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente faz, tudo que a gente levanta dados, corre no fim para não encontrar algo necessariamente certo, com 100% de certeza, mas muito possivelmente mais provável. Então, abrir essa mente, abrir essa possibilidade de que a gente está sempre controlando e mensurando probabilidades de tratamento, probabilidades de várias coisas, né? Basicamente, a arte nas ciências da saúde é mensurar custos, benefícios e a gente tentar aplicar o melhor terapêutico, o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, acredito que esse pensamento é um pensamento muito importante que deve ser considerado, principalmente no momento que a gente quer muitas certezas. Mas talvez não necessariamente encontrar certeza seja o caminho que a ciência está seguindo, mas sim encontrar probabilidades. Enfim, bora para o tema da aula de hoje, que é a insuficiência cardíaca, né? Eu utilizei como referência praticamente todos os slides estão com a mesma referência. É um livro de doenças cardiovasculares muito famoso, muito importante na história da cardiologia, do Brown. Então, ele define insuficiência cardíaca como uma síndrome clínica complexa resultante de comprometimentos estruturais e funcionais no enchimento ventricular e na fração de injeção do sangue, né? No sangue que está sendo injetado, né? A fração de injeção do ventrículo esquerdo que a gente tanto fala. Então, a insuficiência cardíaca se trata de uma síndrome, né? Uma síndrome é um conjunto de sinais e de sintomas. E, principalmente, essa síndrome ela está relacionada justamente com os acometimentos estruturais e funcionais do coração. Então, um dos objetivos da aula de hoje é tentar justamente ver quais são esses mecanismos que estão sendo comprometidos para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca e as suas mais diversas formas. Para que a gente possa ter uma noção dessa fisiopatologia, um pouquinho da clínica e do tratamento, antes é necessário a gente falar um pouco sobre a prevalência, né, um pouco da epidemiologia da insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo, né? De forma geral, a gente percebe que a insuficiência cardíaca, a prevalência da insuficiência cardíaca cresce, né, à medida que a idade aumenta, né? A gente percebe que as pessoas mais idosas,
elas têm existem maiores prevalências de desenvolvimento mesmo da insuficiência cardíaca. Observa-se também um padrão de que, normalmente, entre 40 e 79 anos, há um maior acometimento, né? Existe uma maior prevalência de desenvolvimento da insuficiência cardíaca em homens. No entanto, quando a gente vê para pessoas com maiores de 80 anos de idade, esse comportamento altera. A gente consegue perceber que as mulheres elas têm maiores prevalências de desenvolvimento da insuficiência cardíaca, né? Vários estudos foram feitos e são feitos, né, ainda, várias cortes, para várias doenças cardiovasculares. Uma das cortes muito importantes é uma corte que está sendo financiada pelos Estados Unidos, e ela tem um foco primário para o estudo da doença aterosclerótica, só que ela também colhe dados relacionados a outras doenças, incluindo a insuficiência cardíaca. Essa corte é uma corte multiétnica, né? Então tem várias etnias, e ela analisa, né, numa dessas análises, a prevalência, a probabilidade cumulativa de um paciente desenvolver uma insuficiência cardíaca, nesse caso aqui desse gráfico, congestiva, né, que foi o corte da pesquisa, desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva em várias etnias. E percebeu-se que o que tem uma das etnias com maiores probabilidades de desenvolvimento, né, são justamente os afro-americanos, né, a etnia afro-americana, né, seguida das hispânicas, dos brancos e dos chineses. Então, a etnia, né, que seja talvez um dos constituintes mais importantes, né, prevalentemente, epidemiologicamente falando, das Américas, incluindo a América Latina, a América do Sul, é justamente uma das etnias que, por cálculos, por pesquisas, indicam-se uma maior prevalência, de fato, do desenvolvimento, né, de um possível desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Ainda falando sobre epidemiologia, não podemos deixar de refletir sobre o porquê que a insuficiência cardíaca se mantém como uma das doenças de maiores prevalências durante muito tempo. Se você pegar uma curva, você consegue perceber que ela se mantém estável em um nível muito elevado desde a década de 80, né? E com tendência, às vezes, de aumento, né, em determinadas apresentações dessa doença, como insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que a gente vai falar. Então, não só estável, como aumentando. Por que isso acontece, né? Uma das possíveis explicações está em que, nos últimos anos, né, desde o início do século, várias novas tecnologias otimizaram o tratamento de outras doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, como a fibrilação atrial, como várias coronariopatias estruturais, cardiopatias estruturais, enfim. Vem se desenvolvendo para várias doenças cardiovasculares otimizações tecnológicas em tratamento, né? Então, o que permite com que pessoas que, sei lá, há 20, 30 anos atrás, muito provavelmente não teriam a sobrevida alta, com esses novos tratamentos acabam tendo uma maior sobrevida e, consequentemente, sobrevivendo mais o suficiente para desenvolver insuficiência cardíaca, né? A gente sabe que uma das principais motivações para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca são doenças cardiovasculares prévias, né? A coronariopatia isquêmica, né? Uma das principais desenvolvimentos, por exemplo, de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, as doenças cardiovasculares, a partir do momento que a gente desenvolve novas técnicas, novas tecnologias, otimizações de tratamento, nós permitimos que essas pessoas sobrevivam mais e, consequentemente, quando elas estiverem mais idosas, nós podemos ter uma população que tenha maior predisposição para o desenvolvimento dessa doença, insuficiência cardíaca, que a gente sabe que é praticamente o ponto final de todas as doenças cardiovasculares, né? Então, hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio. Então, várias doenças que envolvem o coração, o estágio final dessa doença se dá na insuficiência do órgão, né? No caso do coração. Então, a insuficiência cardíaca é uma doença muito interessante por conta disso. Se a gente fizesse um corte epidemiológico em relação à fração de ejeção, né, que a gente vai falar também o que é isso, mas já adiantando, nós perceberíamos que a prevalência, né, quando a gente fizesse todas as frações de ejeções, se isso fosse possível, mas um corte muito heterogêneo que pudesse permitir um tipo de análise como essa, todas as frações de ejeção de pessoas que apresentam, né, essa patologia, de pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, poderíamos perceber uma tendência bimodal, ou seja, existe basicamente, em média, 50% das pessoas que têm fração de ejeção preservada e 50% das pessoas que têm fração de ejeção reduzida. Então, mais ou menos fica ali metade, metade. Agora, a gente sabe que nos últimos anos vem tido uma percepção de que a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada vem se aumentando, né, em relação à fração de ejeção reduzida, né? A gente sabe também que acima dos 65 anos de idade, a chance de uma pessoa que já teve uma doença cardiovascular prévia desenvolver insuficiência cardíaca aumenta de forma
exponencial. Então, são vários dados epidemiológicos que só fazem reafirmar, ratificar a importância do estudo de uma doença que é muito prevalente, né, e que a gente encontra cada vez mais nos nossos centros de saúde, tanto ambulatorialmente como de forma desbalanceada, né, uma insuficiência cardíaca que foi descompensada e que acaba essa pessoa indo para um pronto-socorro, enfim, tá? Não tem como a gente falar, portanto, de insuficiência cardíaca sem nos remeter principalmente à fisiopatologia, né? E como eu falei, como estava lá no conceito, a insuficiência cardíaca é uma doença que envolve algum comprometimento estrutural e funcional do coração. E quando a gente olha para o coração, a gente percebe que ele é um órgão tipicamente muscular, né? Que existem várias outras células que compõem, óbvio, mas a contração e o relaxamento do coração se dá por conta das suas fibras musculares, né? O tecido que é justamente muscular cardíaco, que é um músculo estriado, né, que tem essa carinha aqui mais ou menos. Vocês conseguem aqui perceber que ele possui aqui esses discos intercalados, que permite com que esses músculos possam funcionar como um sincício ou um falso sincício, né, à medida que eles contraem como se fosse uma coisa só, né. E basicamente, histologicamente, se trata de uma musculatura estriada e, portanto, um dos constituintes dessa musculatura é justamente o sarcômero, né. Então, é um músculo estriado, ramificado, né, que tem esses discos intercalados e que se constituem a partir de miofibras. Então, uma miofibra é um conjunto de miócitos, né? A célula muscular cardíaca pode receber dois nomes. Ela pode ser chamada de cardiomiócito ou simplesmente miócito, tá? Então, se a gente ampliar um miócito desse, a gente vai conseguir observar aqui, né, vários componentes dessa célula, né? Primeiro, toda célula vai ter uma membrana, né? A membrana dessa célula vai ser chamada justamente de sarcolema. Ela também vai possuir invaginações dessa membrana, e essa invaginação vai formar os túbulos transversos, que vão ser muito importantes para o início da contração miocárdica, né? O primeiro potencial da entrada de cálcio que vai permitir com que essas fibras contraiam, né? Além disso, a gente tem muito proeminentemente aqui o retículo sarcoplasmático, que tem a capacidade de guardar cálcio, né, principalmente dentro dele. Isso vai servir bastante para o processo de contração e relaxamento miocárdico. Nós encontramos aqui também mitocôndrias, que vão ser muito importantes justamente para a formação de energia, né? Para a formação de ATP, para que essas fibras contráteis permitam se contrair, né? Então, de que é formado a célula cardíaca? De fibras contráteis e de organelas, né? Mitocôndrias, retículos sarcoplasmáticos e algumas especializações ali em cada uma dessas organelas que vão fazer a característica do miócito ser miócito, né? Ser um cardiomiócito, ser uma célula muscular cardíaca. Então, bora analisar um pouco como é que funcionam esses filamentos contráteis e o processo de contração miocárdica. Se a gente pudesse abrir com mais detalhes ainda o miócito, nós poderíamos perceber essa estrutura, tá? Aqui nós teríamos o sarcolema, que nada mais é do que a membrana plasmática do cardiomiócito, e aqui a gente percebe uma invaginação dessa membrana, né? Todos conseguem perceber aqui que existe um canal de cálcio, que vai ser chamado canal de cálcio tipo L, tipo lento, que vai permitir a entrada de cálcio, né? Esse canal de cálcio ele fica justamente no túbulo transverso, muito próximo ao retículo sarcoplasmático. Então, a entrada de uma pequena quantidade de cálcio a partir desse transportador de cálcio aqui consegue emitir sinais para esse retículo sarcoplasmático liberar mais cálcio ainda. Nós sabemos, a partir da fisiologia da contração miocárdica, que o principal potencial de ação liberador de cálcio está justamente no retículo sarcoplasmático. É ele que libera a maior quantidade de cálcio que a gente precisa justamente para que essas células contraiam, né? Mas quem dispara essa liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático é justamente esses canais de cálcio tipo L, que vão estar associados a esses túbulos transversos, que são invaginações de membrana. Tudo bem? Então, entra cálcio por esses canais, eles disparam sinalizações para o retículo sarcoplasmático liberar a maior quantidade de cálcio, certo? E a partir disso a gente consegue perceber que esse cálcio pode seguir alguns caminhos, né? Ele pode ser reabsorvido pelo próprio retículo sarcoplasmático, né, no processo de relaxamento miocárdico, ou até mesmo ele pode, inclusive é para isso que ele serve, entrar em contato com as fibras contráteis, né? Aqui a gente destaca a troponina, a tropomiosina, a actina, a miosina, né, que participam desse processo de contração e relaxamento miocárdico. Ele entra em contato com essas fibras para que possa passar, né, de uma célula que está relaxada para uma célula que está contraída, né? Aqui a gente tem um sarcômero formado por fibras finas e fibras grossas. Quem são essas fibras grossas aqui do meio? A miosina, né?
Quais são as fibras finas que estão associadas, né? E justamente aos filamentos de actina. E é justamente o cálcio que entra a partir desse mecanismo que faz com que essa célula contraia a partir da contração dos contratos. Como é que funciona mais ou menos a cara, né, dos filamentos de actina e de miosina? Então, aqui a gente tem um filamento de miosina. Observe que a miosina ele contém umas porções aqui, se vocês estão vendo destacado, que a gente chama de cabeça da miosina. Justamente essa cabeça da miosina entrar em contato com a actina para fazer com que a actina deslize sobre a miosina, né? No entanto, para que a cabeça da actina entre em contato com a miosina, a gente precisa que o cálcio associe-se à troponina C, né? Porque a troponina C, ela contém aqui um espaço, que é justamente o espaço em que o cálcio tem que se associar para que a tropomiosina, que estava cobrindo o sítio de ativação da actina, permita, né, seja aberta e permita a associação da cabeça da troponina com a actina, com o filamento de actina. Ficou confuso, Felipe? Eu quero entender melhor como é que funciona isso. Bora ver. Então, basicamente, os filamentos de actina, que a actina são essas bolinhas azuis, tá? Dentro dessas bolinhas azuis, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a gente tem bolinhas menores que são pretas. Essas bolinhas menores são justamente os sítios de ativação, né, por onde a cabeça da miosina vai conseguir entrar em contato com a actina. Né? Observe que a tropomiosina ela recobre justamente esses sítios de ativação. Então, nessa situação aqui, em que o músculo está relaxado, ele está relaxado justamente porque a tropomiosina está recobrindo os sítios de ativação da actina com a cabeça da miosina. E como essa ativação, como esse recobrimento impede a associação da actina com a miosina, essa actina não consegue deslizar e, portanto, o músculo não consegue contrair. O que acontece quando a gente tem cálcio? O cálcio ele se liga à troponina C. A troponina C altera a conformação desses filamentos proteicos e libera o sítio de ativação, o sítio de ligação da actina com a cabeça da miosina. E é justamente essa ligação da cabeça da miosina com a actina que vai gerar os potenciais de força necessários para o deslizamento da fibra miocárdica. Tudo bem, pessoal? Então, é mais ou menos isso, um pouquinho da fisiologia da musculatura, né? Eu acho muito interessante, da contração muscular do miocárdio. Então, aqui a gente tem a cabeça da miosina e aqui o filamento de actina. Observe que assim que ele é liberado, quando entra cálcio, né, libera justamente a interação da troponina com a actina com a miosina. Observe que ele se liga imediatamente, porque justamente a gente percebe que a actina e a miosina têm uma alta interação. O que impedia que elas interagissem era justamente o quê? A tropomiosina, né? Só que com a entrada do cálcio, a tropomiosina sai da frente e elas conseguem de fato se interagir. Então, elas se ligam muito fortemente a partir da entrada do cálcio. Só que daí chega uma molécula de ATP e essa molécula de ATP é responsável por mudar a conformação dessa cabeça da miosina, diminuindo um pouco essa interação entre a miosina e a actina. Percebe-se também que o ATP, né, quando ele dissociar, quando ele quebrar, né, tirar o fosfato inorgânico e virar ADP, ele vai permitir a essa cabeça de miosina aqui gerar o que a gente chama de potencial de flexão. E é justamente esse potencial de flexão que vai fazer com que a cabeça da miosina tenha essa flexibilidade e, consequentemente, fazer com que a actina se movimente. E daí, novamente, a partir do momento que cria-se um potencial de flexão da cabeça de miosina, ela consegue acessar uma outra actina G e, a partir disso, ela gera força e faz com que o filamento de actina justamente se movimente. E daí todo o ciclo acontece de novo. Lembrando que para que isso aconteça, a gente precisa de uma molécula de ATP, tanto para contrair quanto para relaxar. Que é justamente o ATP que vai fazer com que essa interação muito forte, né, entre a actina e a miosina diminua um pouco e gera esse potencial flexor que gera força de deslizamento da actina sobre a miosina. Tá? Então, lembra que eu disse que o cálcio, né, primariamente entra a partir do túbulo T, esse túbulo T das invaginações, né, dos canais de cálcio tipo L do túbulo T. A partir daí, ele vai disparar potencial não vai sinalizar o retículo sarcoplasmático, vai liberar mais cálcio, né? Então, cerca de 75% do cálcio que participa da contração miocárdica vem justamente do retículo sarcoplasmático. E somente 25% do cálcio que vem, né, é justamente o cálcio que vem a partir dos canais de cálcio tipo L do túbulo T, né? Ao todo, dá o 100% do cálcio que vem para a célula, e esse cálcio é utilizado para fazer a contração, e a saída dele é utilizada para fazer o relaxamento, né, desses sarcômeros e, consequentemente, o relaxamento do músculo cardíaco. Observa-se que depois do relaxamento, esse cálcio
ele retorna, em sua maioria, também para o retículo sarcoplasmático. Então, 75% do cálcio que entrou para fazer a contração retorna praticamente para o retículo sarcoplasmático. E os outros 25% saem das células por bombas que existem em membrana, né, para que esse cálcio retorne para o meio extracelular, e 1% ele retorna para mitocôndrias. Né? A gente sabe que as mitocôndrias ela têm um potencial muito favorável de recepção desses íons cálcio, só que, no entanto, não muito. Né? Se elas receberem muitos íons cálcio, elas deixam de produzir ATP, que é que eu vou mostrar agora. Vocês podem estar se pensando agora. Então, Felipe, você disse que o cálcio é justamente o cálcio que faz com que o músculo cardíaco contraia, por esses mecanismos aí fisiológicos. Então, significa que se eu tiver muito cálcio, eu vou contrair muito, com muita força? Teoricamente, sim, né? Quanto mais cálcio você tiver intracelular, maior vai ser a força da sua sístole. Lembrando que sístole é contração, né? Então, sístole ventricular é a contração dos ventrículos. Então, quanto maior a concentração de cálcio intracelular, vai ser maior a sua sístole, a força da sua sístole. No entanto, observe que, a depender da situação, esse cálcio ele pode se tornar tóxico. E eu vou explicar como que ele se torna tóxico à célula, que é justamente por conta das mitocôndrias. Mas, teoricamente, quanto mais cálcio intracelular, maior a força da sístole, né, da contração miocárdica. Justamente porque a gente sabe que é o cálcio que causa essa contração. Seria um fator inotrópico positivo, né, favorecendo a força de contração cardíaca. No entanto, essa curva ela pode deslizar para a direita a partir do momento que você tem um não deslizamento, um sarcômero muito curto. Né? Se você tem um sarcômero muito curto, você não consegue permitir que ele se distenda bastante e depois contraia bastante. Né? Daí, isso pode diminuir o potencial de força da contração cardíaca. Então, a gente tem que ter um sarcômero com tamanhos normais, permitir a entrada suficiente de cálcio para que ocorra a contração e depois permitir o seu relaxamento, a volta do cálcio para o meio extracelular e consequente relaxamento. Observe que as mitocôndrias elas também recebem cálcio, né? Por difusão mesmo. É muito comum a entrada de cálcio, isso é potencialmente favorável. Acontece que esse cálcio dentro da mitocôndria ele gera uma altas quantidades de hidrogenases e, consequentemente, altas quantidades de NADH. Observe justamente que esse NADH gera um potencial de H+ muito alto, né? E a saída desse H+ para a célula, ele acaba saindo, na presença de altas concentrações de cálcio, ele acaba saindo justamente sem gerar ATP, o que seria prejudicial. Um outro motivo seria que a entrada de cálcio, por si só, ativa o mecanismo interno da mitocôndria para retirar essa quantidade de cálcio excessiva que está dentro dela. E uma dessas formas é ativar justamente esses canais aqui, que são canais trocadores de sódio-cálcio. Acontece que esses canais trocadores de sódio e cálcio, eles gastam energia. E um hidrogênio que estaria ali prontinho para virar ATP, ele acaba servindo justamente para quê? Para não gerando energia e para tirar esse excesso de cálcio que está dentro da mitocôndria. Então, qual que seria a problemática da gente ter muito cálcio? Se a gente tem muito cálcio, esse cálcio vai entrar muito facilmente na mitocôndria e daí a mitocôndria vai encontrar um problema. Ora, ou eu consigo gerar ATP ou eu tiro o cálcio. Né? E daí ela vai, nesse caso, dar prioridade por conta da intoxicação por cálcio, em retirar esse cálcio e vai deixar de produzir ATP. A partir do momento que a mitocôndria deixa de produzir ATP, a nossa célula fica carente de energia. E por conta disso, ela se torna tóxica. Né? Esse excesso de cálcio intracelular é tóxico porque a mitocôndria ela vai deixar de produzir energia tão necessária para o músculo cardíaco. Né? Ela deixa de produzir energia porque as bombas de retirada de cálcio que estão dentro dela justamente necessitam de ATP para o funcionamento desse processo correto. Olha que interessante. Acredito que vocês já tenham ouvido falar no mecanismo de Frank-Starling, né? Que é justamente o mecanismo que envolve o tamanho do sarcômero. Observe o seguinte, pessoal. Se eu tenho um sarcômero de um tamanho pequeno, ele vai contrair também de forma modesta. Agora, se eu tenho um sarcômero que ele consegue aumentar o seu tamanho, o seu deslizamento em relação às fibras de actina e miosina, ele consegue ter uma força de contração mais efetiva. Então, observe esses dois gráficos, o gráfico 1 e o gráfico 2. Observe que o gráfico 1, essa linha em rosa, tanto no gráfico 1 quanto no gráfico 2, representa a força de contração miocárdica. E a linha azul representa as quantidades de cálcio intracelular. Certo? Observe que no gráfico 1, eu tenho um tamanho do sarcômero de 1,65 micrômetros. E no gráfico 2, eu tenho um tamanho do sarcômero de 2,15 micrômetros. Observe como que o tamanho do sarcômero maior, com basicamente as mesmas quantidades de cálcio intracelular, consegue uma força de contração muito maior.
Isso é justamente o que fala o mecanismo de Frankenstein. O que seria o mecanismo de Frankenstein, pessoal? Quanto maior a pré-carga, ou seja, quanto maior a quantidade de volume de sangue que chegue nos ventrículos, ou seja, maior a distensão desse sarcômero, maior fica esse sarcômero e, consequentemente, maior a força de contração. Tá? Então, esse gráfico ele explica um pouquinho como é que funciona esse mecanismo de Frankenstein tão falado. Com as mesmas quantidades de cálcio, um sarcômero maior permite uma interação maior das fibras contráteis, né, porque elas se alongam, então elas conseguem se tornar mais próximas uma das outras, e, consequentemente, esse aumento de interação promove uma força miocárdica, uma força de contração miocárdica suficientemente grande. Pessoal, estão conseguindo ver? Está travando? Tudo certo até então? Acredito que sim, né? Bora continuar. Então, falamos um pouquinho da fisiologia do processo de contração miocárdica, né? Observe o seguinte, pessoal. Eu falei justamente das contrações miocárdicas porque a insuficiência cardíaca é justamente uma incapacidade, se dá num comprometimento de contração, né, ou de relaxamento, ou de ejeção de sangue, ou de enchimento ventricular. Então, a gente precisa relembrar um pouco de tópicos fisiológicos mesmo, como é que funciona esse processo de contração e relaxamento cardíaco. Um pouco mais anatomicamente falando, a gente percebe que o coração conta com 2 átrios e 2 ventrículos, ele pode ser separado em coração esquerdo e coração direito, né? Dessa forma, a gente percebe que as veias cavas superiores e inferiores levam sangue pouco oxigenado para o átrio direito, que a partir da sístole atrial envia esse sangue para o ventrículo direito, que vai ser levado a partir da artéria tronco-pulmonar para a oxigenação pulmonar. Após isso, ele retorna pelas veias pulmonares ao átrio esquerdo, para os ossos das veias pulmonares do átrio esquerdo. No processo de sístole atrial, esse sangue desce para o ventrículo esquerdo já oxigenado, e a partir da artéria aorta, ele é separado, ele é liberado sistematicamente para o corpo, esse sangue já oxigenado. Então, basicamente, um pouquinho da noção fisiológica que eu acho importante a gente relembrar para falar sobre insuficiência cardíaca. Esse sistema que eu acabei de falar de uma forma muito resumida pode ser também representado a partir de alguns gráficos, que algumas pessoas se assustam muito, né? Mas dá para entender como é que funciona ele. Aqui a gente tem uma linha de eletrocardiograma, aqui a gente tem uma linha de pulso venoso jugular, aqui a gente tem o fonocardiograma, né, com ausculta cardíaca, e aqui a gente tem a linha de pressões, né? Aqui a gente tem a pressão aórtica em pontilhado, aqui a gente tem a pressão ventricular em vermelho, e essa pressão aqui pontilhada de baixo a gente tem justamente a pressão atrial. Pessoal, observe que eu vou começar do começo, né? Então vou começar aqui do começo do gráfico. No ECG, a primeira coisa que a gente observa na onda é justamente a onda P, que indica a despolarização atrial. A despolarização atrial vai fazer com que justamente o átrio tende a contrair. Né? Então observe aqui que na pressão atrial, logo após o início da onda P, existe um aumento da contração atrial. E esse aumento da contração atrial vai ser responsável por passar aquele sangue que está nos átrios para os ventrículos. Só queria dar uma informação mais um pouco específica que o sangue passar dos átrios para os ventrículos não é 100%, não precisa necessariamente, não é 100% dependente da contração atrial. Cerca de 75% do sangue que passa dos átrios para os ventrículos passam somente por diferença de pressão, né? Porque os átrios estão lá cheios de sangue e o ventrículo está com pouco sangue. E daí, justamente essa diferença de pressão faz com que o sangue passe dos átrios para os ventrículos. No entanto, a contração atrial dá como se fosse a bomba de escova necessária para passar aquele restinho de sangue que sobrou nos átrios para os ventrículos. Tudo bem? Então, essa contração atrial ela é responsável pela passagem da menor quantidade de sangue, né? De uma quantidade pequena de sangue dos átrios para os ventrículos. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a despolarização atrial, o consequente aumento, né, e a contração atrial, que vai fazer com que aquele sangue que estava nos átrios, vou falar aqui do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, porque ele é o mais representativo quando a gente fala de insuficiência cardíaca, né? Então, o sangue que estava no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo, né? A partir disso, a gente vai ter um aumento da pressão ventricular, no que a gente chama de aumento, uma contração isovolumétrica, né? A partir do momento que você já tem o volume de sangue que estava todo no átrio esquerdo e desce para o ventrículo esquerdo, esse sangue vai ficar lá aprisionado com a válvula fechada e, consequentemente, vai aumentar abruptamente a pressão do ventrículo esquerdo sem mexer no volume, sem ainda ter acontecido a sístole ventricular. E a partir do momento do complexo QRS, onde ocorre a despolarização ventricular, ocorre de fato a sístole ventricular e essa sístole ventricular vai ser responsável por ejetar esse sangue, a ejeção desse sangue a partir justamente do ventrículo esquerdo para a artéria aorta.
Então, a pressão desse ventrículo esquerdo diminui e daí esse sangue vai ser ejetado para o sistema, né, para o corpo, sistemicamente para o corpo. Né? Observe aqui que ainda a gente tem as curvas de pressão da artéria aorta, né? Observe que ela atinge um pico que é normalmente, fisiologicamente, em torno de 120 milímetros de mercúrio, e aqui a gente tem um mínimo que seria em torno de 80 milímetros de mercúrio, que dá aquela pressão fisiológica de 120 por 80 que a gente tanto conhece. Né? Um outro gráfico que representa coisas semelhantes é justamente isso aqui. Né? Aqui a gente tem o fonocardiograma, o eletrocardiograma, as curvas de volume, que não tinha no outro, e as curvas de pressões, mas basicamente no mesmo sentido. Quando a válvula mitral, aqui você tem a despolarização atrial, consequentemente você vai ter ali um enchimento do volume ventricular, né, porque o sangue está passando dos átrios para os ventrículos. Quando esse enchimento é grande o suficiente para fechar a válvula mitral, há um aumento abrupto na pressão do ventrículo esquerdo. Esse aumento abrupto vai ser chamado de contração isovolumétrica. Essa contração isovolumétrica ela vai acontecer antes da abertura da válvula aórtica, porque quando isso acontece, o sangue ele vai ser ejetado pela artéria aorta e começa a diminuir a pressão do ventrículo esquerdo até que isso tudo recomece de novo. Né? Aqui é o processo de sístole ventricular. Existem outros gráficos, também são gráficos que envolvem o trabalho, né, que o coração faz. Observe que esses gráficos aqui são gráficos de pressão-volume. Observe que aqui a gente consegue perceber duas curvas muito importantes. Né? Aqui a gente tem uma curva, uma reta, na realidade, que é a curva isovolumétrica de pressão-volume, que ela representa, basicamente, a inclinação dela representa o grau de contratilidade cardíaca. Né? Quanto maior a contratilidade cardíaca, maior a inclinação dessa reta. Né? E observe que aqui a gente tem uma outra curva importante, né? Que seria justamente a curva da pressão-volume diastólica. Então, bora tentar entender como é que funciona esse gráfico. Pessoal, bora começar desse ponto D. Né? Imagina lá o átrio e o ventrículo esquerdo, tudo bem? O átrio ele está recebendo sangue, né? O átrio esquerdo está recebendo sangue oxigenado. E à medida que esse sangue chega, está aumentando a pressão atrial, e por diferença de pressão, esse sangue que estava no átrio vai descer para o ventrículo esquerdo. Esse sangue que desce para o ventrículo esquerdo, ele vai aumentar o volume do ventrículo esquerdo, e é justamente essa transição que está sendo representada aqui, no espaço D para A. É a chegada de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Né? Até aqui, o fechamento da válvula mitral, porque já chegou sangue o suficiente para o ventrículo esquerdo, ele conseguiu fechar a válvula mitral, não chega mais. Já aconteceu também a contração atrial, né, enviando lá seus 25% do sangue, do enchimento ventricular, e a partir desse fechamento da válvula mitral, vai acontecer o que a gente chama de contração isovolumétrica. Então, a curva de pressão vai aumentar sem mexer o quê? O volume. Né? Ele aumenta a pressão sem nem ainda ter acontecido a sístole ventricular. E justamente quando ele consegue romper a força da válvula aórtica, que é justamente esse ponto B, a abertura da válvula aórtica, ele consegue ejetar esse sangue para a artéria aorta, voltando justamente aqui nesse ponto, que seria justamente a pressão sistólica final. Tá? Então aqui a gente tem um ciclo de contração. O enchimento ventricular, a contração isovolumétrica, a ejeção do sangue, certo? E aqui depois o relaxamento isovolumétrico. Então aqui tem todos os processos responsáveis pelo enchimento e esvaziamento cardíaco. Aqui a gente tem a representação dessas duas curvas. Observe que à medida que a curva da relação pressão-volume diastólica aumenta, né, uma função não retilínea, observe que proporcionalmente aumenta a curva isovolumétrica. Por isso que ela é chamada de curva pressão-volume isovolumétrica, porque à medida que essa curva diastólica aumenta de tamanho, ela aumenta em volumes iguais, em proporções iguais. Por isso ela é chamada de curva pressão-volume isovolumétrica. E representa justamente o grau de contratilidade. Eu queria demonstrar para vocês agora conceitos importantes a partir do que a gente vê desses gráficos. Quais são os conceitos importantes? Olha, a quantidade de sangue que chega no ventrículo esquerdo, que é representada por essa curva DA, é justamente o que a gente chama de pré-carga. É a quantidade de volume de sangue, certo? Que a gente vai ter chegando no ventrículo esquerdo. A força que o coração faz, que o ventrículo esquerdo vai fazer para conseguir superar, né, essa resistência do sangue que está lá dentro, superar essa resistência sanguínea que está lá dentro do ventrículo esquerdo, vai ser justamente a pós-carga. Então, o que é a pós-carga? Pós-carga é a força que o ventrículo esquerdo vai ter que fazer para conseguir ejetar esse sangue pela artéria aorta. E o que é a pré-carga? É justamente a quantidade de sangue que chega no ventrículo esquerdo. Tá? Então, essa curva aqui, DA, representa pré-carga.
E essa curva AB representa o quê, pessoal? Representa justamente a pós-carga. Tá? Então, o que acontece se eu aumentar a pós-carga? Observe que nesse terceiro gráfico aqui, eu aumentei a pós-carga de B para B'. Ou seja, a contração isovolumétrica que ele tem que fazer para conseguir ejetar o sangue aumenta, né? Porque essa linha, A', B' aumenta. Então, eu aumentei a minha pós-carga. O que acontece quando eu aumento a pós-carga? Eu diminuo a fração de sangue ejetado. Isso é lógico. Se eu tenho mais dificuldade para vencer uma resistência, eu libero menos sangue, eu ejeto menos sangue. Então, um aumento na pós-carga diminui a quantidade de sangue que vai ser ejetado. Tudo bem? Se vocês perceberem também, o aumento na pós-carga cursa com o aumento da pressão sistólica final. Certo? Então, quais são as coisas no dia a dia que aumentam a nossa pós-carga? Um aumento de pressão, um aumento na resistência vascular sistêmica, né? Um aumento justamente da impedância aórtica, que seria justamente uma relação entre a pressão arterial, né, a pressão aórtica, dividida pelo fluxo, né, da artéria aórtica. Então, todas essas questões que aumentam justamente a dificuldade de saída do sangue pelo ventrículo esquerdo vão aumentar justamente esse esforço que o ventrículo faz para ejetar esse sangue. E se esse esforço aumenta, significa que, mantendo a mesma contratilidade, a quantidade de sangue ejetado vai ser menor. Nesse segundo caso aqui, pessoal, a gente aumentou justamente o quê? A pré-carga. Houve um aumento da pré-carga nesse sentido. Saiu de DA para DA'. Então, eu aumentei a pré-carga. O que acontece quando eu aumento o volume de sangue do ventrículo esquerdo? Mantendo as mesmas condições de contratilidade, a gente sabe que isso não necessariamente acontece, né? Porque lembra o que acontece? Quando eu aumento o volume do ventrículo esquerdo, eu distendo os meus sarcômeros e, consequentemente, eu aumento a contratilidade. Então, mas considerando que a contratilidade teria ficado a mesma, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha fração de ejeção, tá? Então, é basicamente isso que esses gráficos representam. Esse da esquerda, um aumento na pós-carga, e esse da direita, um aumento na pré-carga, obviamente condições controladas, em que a minha contratilidade não foi alterada em ambos os casos. Aqui é um exemplo, o último exemplo, que é quando eu aumento a contratilidade, né? Olha que a inclinação aumentou um pouco, né, do rosa para a linha pontilhada. Então, observe que com o aumento da contratilidade, eu consigo aumentar justamente a quantidade de sangue que vai ser ejetado no momento da sístole. Tá? O que faz sentido, se eu estou contraindo com mais força, eu consigo ejetar mais. A partir desses conceitos de pré-carga e pós-carga, a gente consegue gerar um outro conceito muito importante quando a gente fala de insuficiência cardíaca, que é justamente estresse de parede. O que seria estresse de parede? Seria justamente a pós-carga. Todos concordam comigo? A pós-carga não é a resistência que o sangue vai fazer para tentar sair do ventrículo esquerdo? Então, o que representa numericamente essa pós-carga? É representada pelo estresse de parede. A pré-carga ela é representada numericamente pelo volume de sangue. Tudo bem que tem lá antes da sístole, né? No final da diástole. Então, a pós-carga ela é representada numericamente pelo estresse de parede. Como é que a gente pode fazer essa conta? O estresse de parede é uma razão, né? Mas que envolve no numerador uma multiplicação entre a pressão e o raio do ventrículo esquerdo dividido por 2 vezes a espessura do ventrículo esquerdo. Então, pessoal, olha que interessante. Se eu tenho uma estenose aórtica, o que significa estenose aórtica? A minha válvula aórtica, né, as minhas válvulas semilunares que constituem a válvula aórtica, elas têm, na estenose aórtica, uma dificuldade em permitir que esse sangue saia com facilidade. Então, ela aumenta a resistência à saída desse sangue. Se eu tenho uma estenose aórtica, o que vai acontecer com o meu estresse de parede para fazer com que esse sangue vença essa resistência maior? Esse estresse de parede vai ser maior para tentar superar essa resistência, superar essa pós-carga elevada, né? Então, uma das possibilidades de um paciente com estenose aórtica, para tentar diminuir esse estresse de parede, ele pode aumentar a espessura. Observe que a espessura está aqui no denominador. Então, ele aumenta a espessura do miocárdio, consequentemente diminui o estresse de parede, que é a pós-carga, e dessa forma ele consegue mais facilmente ejetar essa quantidade de sangue. Tá? Então, esse é um dos processos lógicos, fisiopatológicos, da estenose aórtica, por exemplo, mas que também pode caber na insuficiência cardíaca, que eu vou explicar. Tá? Mas, entendendo o que seria justamente o estresse de parede, a gente consegue, de uma forma mais palpável, identificar o que seria essa pós-carga. Por que a pós-carga aumenta, por exemplo, com a pressão. Tá?
Passando como se fosse um circuito elétrico, né, em que o ventrículo esquerdo seria justamente a fonte, né, seria justamente a fonte, a diferença de potencial, a força miocárdica, o fluxo de corrente elétrica seria justamente a fração de ejeção. A gente tem que as resistências à saída desse sangue seria justamente a impedância, né, que é uma razão entre a pressão arterial e o fluxo na aorta ascendente, né, pressão arterial na aorta. E aqui seria uma associação, no caso, em paralelo, entre uma capacitância, que seria justamente a complacência da artéria aorta ascendente, e uma resistência vascular sistêmica, que seria, de fato, uma resistência. Né? Então, um aumento na resistência vascular sistêmica e um aumento na impedância cursa uma dificuldade na passagem do fluxo, que seria justamente a corrente aqui no caso. Né? E um aumento na complacência, que é a capacidade da aorta receber esse sangue, justamente entraria como se fosse contrário, né? Entraria permitindo com maior facilidade a passagem desse sangue no processo de sístole. Então, o estresse de parede, que seria a pós-carga, está altamente associado com o que a gente chama de pré-carga e pós-carga e altamente associado com a demanda de oxigênio. Quanto maior essa pós-carga, quanto maior justamente essa resistência à saída desse sangue, maior vai ser a demanda de oxigênio miocárdica, tá? Então, porque ela vai querer fazer uma maior contratilidade e dessa forma ela vai gastar mais energia, ela vai precisar de mais oxigênio para que funcione corretamente, ok. Que a gente espera que aconteça, aliás, de forma correta, né? Porque não necessariamente o que é correto acontece. É justamente por isso que a insuficiência cardíaca se estabelece, né? É justamente por conta de uma limitação dessa demanda ótima que seria de oxigênio. Isso não vai acontecer e é justamente por conta disso que vai acontecer morte celular, a fibrose, cicatrização, remodelamento cardíaco e, consequentemente, todas aquelas condições fisiopatológicas da insuficiência cardíaca. Então, observa a seguinte situação, pessoal. Eu tenho um aumento de pressão, ou seja, um paciente que é hipertenso, ele tem um aumento de pressão. Aumento de pressão implica em aumento de pós-carga, né? Então, vai aumentar o que, pessoal? O aumento de estresse de parede. Ou, esse paciente tem aumento de volume. Esse volume ali de sangue está grande, ele chega distendendo muito a parede. Ele também vai ter um estresse de parede aumentado. Então, tanto o aumento de pressão quanto o aumento de volume vão gerar desordens que a gente chama de remodelamento cardíaco. Nesse caso, remodelamento do ventrículo esquerdo. Se for causado por um aumento de pressão, a gente diz que o remodelamento cardíaco acontece de forma concêntrica. Né? Então, o coração não vai aumentar excentricamente, ele vai aumentar para dentro. Então, há um aumento, uma hipertrofia daquelas células musculares cardíacas estriadas que a gente falou, né, estriadas cardíacas, um aumento hipertrófico concêntrico, no sentido de aumentar a espessura, lembrando aquela fórmula de estresse de parede, quando eu aumento a espessura, eu diminuo justamente o meu estresse de parede e, consequentemente, eu tento vencer de uma forma melhor essa resistência. Agora, se essa perturbação for causada por um aumento de volume, ou tem um volume muito grande de sangue chegando no meu ventrículo esquerdo, o meu remodelamento cardíaco, o meu remodelamento ventricular, acontece não no sentido concêntrico, mas no sentido excêntrico. O coração cresce para fora, no sentido de guardar mais sangue, né? Já que está chegando o maior volume sanguíneo ali dentro. Então, ele cresce para fora. Então, se é um aumento causado por pressão, seria uma hipertrofia concêntrica. Se é um aumento causado por volume, ele faz um crescimento excêntrico, em que ele tenta comportar um maior volume de sangue que está chegando a ele. Então, dessa forma, a gente consegue caracterizar várias disfunções, o que a gente chama de disfunções sistólicas e diastólicas. Observe, pessoal, aqui a gente tem um coração normal, que consegue receber uma pré-carga e superar uma pós-carga suficientemente bem. Num coração com uma disfunção sistólica, por exemplo, a gente consegue perceber que ele tem dificuldade para contrair, fazer a contração ventricular, certo? Então, essa contração ventricular na disfunção sistólica vai ser justamente o que vai causar insuficiência nesse paciente, porque o coração ele está crescido excentricamente e a contração não consegue ser efetiva para justamente conseguir vencer essa pós-carga que está elevada por conta de volume. Né? Então, um coração que está excentricamente aumentado, ele vai ter uma dificuldade de contrair, vai ter uma disfunção sistólica. Agora, um paciente que tem um aumento de pressão e gera um remodelamento cardíaco tipicamente concêntrico, ele vai ter uma dificuldade de relaxar para receber esse sangue. Então, ele vai ter uma disfunção diastólica. Então, a gente pode considerar a insuficiência cardíaca, classificá-la de duas formas. Nesse sentido, em relação à disfunção. Pode ser uma disfunção sistólica, em que eu tenho um aumento excêntrico desses cardiomiócitos e, consequentemente, esse aumento excêntrico
cursa com a dificuldade de fazer a sístole, ou posso ter um aumento concêntrico causado por, tipicamente, elevações na pressão, que vai gerar justamente uma dificuldade de receber e relaxar aquele sangue. Tudo bem, pessoal? Observem aqui que tanto nos casos de hipertrofia concêntrica quanto na hipertrofia excêntrica, a depender das motivações dessas condições, há um aumento de genes patológicos que vão gerar ali distúrbios nesses cardiomiócitos e produzir uma matriz extracelular diferencial responsável pelo remodelamento cardíaco e a consequente disfunção dessas células. Tanto o aumento concêntrico quanto o aumento, né, excêntrico, né, vai causar justamente o que, pessoal? A expressão de genes que vai causar um remodelamento cardíaco, uma geração de matriz extracelular diferencial que vai ser prejudicial para o cursar dessa insuficiência cardíaca. Então, observe que eu tive, como é que funciona basicamente a história natural da doença de uma insuficiência cardíaca. Primeiro, você tem que ter um evento inicial. Né? O que seria esse evento inicial? Um paciente que teve um infarto extenso, por exemplo. Ele infartou uma área extensa do coração. Essa área extensa ficou infartada, ou seja, morreu. Ela não tem mais capacidade contrátil. Por conta disso, essa capacidade contrátil diminuída vai fazer com que aquela área sirva como depósito de volume. Consegue entender? Então, se ela não contrai, ela não consegue bombear aquele sangue que antes ela conseguiria bombear. Então, aquele coração ele começa a crescer por aumento de volume. Ele começa a crescer excentricamente. E aquelas condições de aumento excêntrico do cardiomiócito vão acontecendo. São justamente o curso natural da doença no aumento, por exemplo, do ventrículo esquerdo, excêntrico. Né? Alguns mecanismos compensatórios fisiológicos vão acontecer para tentar evitar, inicialmente, reverter esse remodelamento cardíaco excêntrico. Um deles, por exemplo, é o próprio sistema nervoso simpático, né? Que vai lá ativar vários fatores que vão tentar aumentar a contratilidade, aumentar a frequência cardíaca, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai tentar, de certa forma, levar a pressão arterial, enfim, fazer modificações que momentaneamente vão tentar compensar essa perda de função gerada por um infarto. Né? Então, um paciente que teve um infarto extenso, cursou com remodelamento cardíaco excêntrico, ele pode, fisiologicamente, gerar fatores compensatórios que vão tentar, por um curto espaço de tempo, mas vão conseguir um êxito pequeno, né, por um curto espaço, depois vão ser justamente esses mecanismos compensatórios que vão ser os principais seres patológicos para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Né? Mas, inicialmente, eles funcionam, né? Ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sistema nervoso simpático e tentando manter aquele coração ali, pelo menos por um curto período de tempo, né, saudável. Né? Então, aqui a gente tem o evento inicial, né, em que o paciente ainda era sintomático, ele teve um infarto, ele fez o que tinha que ser feito, o paciente que seguiu a vida depois daquilo, no entanto, ele aconteceu um evento primário. E a partir de várias outras relações, como funções neurohormonais, que envolvem o próprio endotélio, ele vai progredindo no que a gente chama de remodelamento cardíaco, ativando o sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o aumento de necrose miocárdica, gerando fatores inflamatórios que liberam citocinas e que vão fazer com que essa insuficiência cardíaca progrida, né, no sentido de aumentar esse remodelamento cardíaco e, consequentemente, fazer com que o coração se torne mais disfuncionante. Então, normalmente, naturalmente, o que acontece? A gente tem que existem receptores, baroreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores, tanto no coração quanto nas grandes artérias, né? Quanto perifericamente, que a gente tem nos músculos, por exemplo. Eles vão, normalmente, em condições fisiológicas, eles vão liberar sinais, né, inibitórios. Né? Como assim, Felipe? Então, observe, você tem lá um coração que esse cardioreceptor, esse baroreceptor cardiopulmonar, tá? Esse receptor, ele percebe, por exemplo, que você tem ali um aumento de contratilidade, um aumento de força desnecessária por conta de um aumento fisiológico, mas temporário de pré-carga. Houve um aumento súbito de pré-carga por algum motivo. O que é que esses receptores vão fazer normalmente? Eles vão avisar ao centro cardio-controlador, né, que controla lá no sistema nervoso central, eles vão avisar e vão mandar estímulos inibitórios para que essas condições, né, de aceleramento, de praticamente efeitos relacionados ao sistema nervoso simpático diminuam. Né?
Então, vão ser basicamente receptores inibitórios, que normalmente enviam essas informações para o sistema nervoso central e eles ativam o sistema nervoso parasimpático para tentar repor as condições normais. Normalmente é isso que acontece. A gente trabalha muito mais com esses receptores que enviam sinalizações que vão ser inibitórias ao sistema nervoso simpático. No entanto, em condições de insuficiência cardíaca, observe, o paciente tem insuficiência cardíaca. Ele não consegue suprir a necessidade dos órgãos com a quantidade de sangue que ele está enviando. Ele não consegue contrair bem, ele não consegue justamente acomodar e ejetar esse sangue de forma suficiente. Então, muito mais do que uma ausência de sinalizações inibitórias, vai existir um aumento de sinalizações que vão atuar no sentido de aumentar o sistema, justamente a função do sistema nervoso simpático, né? Então, não é que necessariamente os fatores inibitórios vão deixar de mandar estímulos. Não é só isso, isso vai acontecer. Mas também, além dos fatores inibitórios não mandarem estímulos, vai existir fatores que vão atuar no sentido positivo, né? No sentido de mandar estímulos positivos que estimulam justamente o sistema nervoso simpático a liberar as catecolaminas. Tudo bem? Então, em condições normais, nós temos muito mais funcionantes esses receptores inibitórios do sistema nervoso simpático do que esses receptores que vão ser favorecedores do sistema nervoso simpático. Eles acontecem com condições com maiores repercussões justamente no estabelecimento de insuficiência cardíaca, em que o acometimento dos órgãos está fazendo com que esses receptores percebam a necessidade de ativar o sistema nervoso simpático para que esse sangue chegue com maior eficácia nos órgãos mesmo, né? Porque um paciente insuficiente cardíaco não consegue suprir a necessidade orgânica e, por conta disso, vai ser necessário um aumento justamente desses fatores que favorecem o acontecimento, exercer do sistema nervoso simpático a liberação de suas catecolaminas, principalmente a epinefrina e norepinefrina, né? Concordo comigo que isso é positivo? Acho que sim, né? Isso é muito positivo. Até porque, se os órgãos não estavam recebendo sangue adequadamente, quando eles ativam e mandam estímulos para que o sistema nervoso simpático atue e, consequentemente, esse sangue chega com um pouco mais de facilidade, isso é melhor. No entanto, isso é melhor em um curto espaço de tempo. Se isso acontece cronicamente, o que vai acontecer com o sistema, os sistemas do corpo, de forma geral, com o aumento dessa carga catecolaminérgica, né, de noradrenalina, adrenalina, epinefrina, norepinefrina no corpo, né? O que vai acontecer? Vai ser justamente um efeito reverso, né? Esse aumento do sistema nervoso simpático causa um aumento na secreção de renina, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente sabe que a angiotensina, quando é transformada em angiotensina 2, se torna um forte fator de remodelamento cardíaco. A própria angiotensina 2, a própria noradrenalina, atuam como fatores importantes no processo de morte celular dos cardiomiócitos. Eles participam tanto, eles são um dos motivadores, eles podem ser uma das motivações para o processo de necrose miocárdica, né? O próprio coração sofre com esse sistema nervoso simpático ativado por muito tempo, né? Observe que ele acaba respondendo menos a essas respostas beta-adrenérgicas, né? Ele acaba cursando com hipertrofia, necrose, apoptose, fibrose, né? Acaba gerando arritmias, né, sistólicas, disfunções sistólicas, comprometimento dessa disfunção distólica, que já estava ruim. Então, o sistema nervoso simpático, ele cursa por um momento positivo, porque ele vai dar aquela noção ao coração que ele vai ter que trabalhar um pouco mais para suprir os órgãos que ele já não estava conseguindo suprir, porque ele tinha dificuldade, ele estava insuficiente. Só que, cronicamente, esse sistema nervoso simpático ele vai cursar com mais prejuízo do que malefício. Tudo bem? E dessa forma, as medicações, os tratamentos para os insuficientes cardíacos vão cursar justamente nesses pontos, para evitar esses fatores derivados do sistema nervoso simpático e, consequentemente, tentar evitar maiores taxas de remodelamento cardíaco. Então, aqui a gente tem, resumindo, como é que funciona, né, o processo, a cascata da transformação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, tanto na circulação quanto nos tecidos, o angiotensinogênio ele vai ser convertido em angiotensina 1 a partir da secreção de renina. A angiotensina 1 é transformada, né, é clivada em angiotensina 2 a partir da enzima conversora de angiotensina. E a partir disso, essa angiotensina 2, a partir dos seus receptores, ela pode atuar de várias formas.
E uma das formas que ela atua no sentido de aumentar a proliferação celular, aumentar o remodelamento cardíaco, fibrose, gerar cardiotoxicidade, assim vai, né? Então, quais são os receptores de angiotensina 2 que são mais maléficos ao coração no sentido da insuficiência cardíaca? Justamente os receptores AT1, né? Esses receptores AT1, que são inclusive os que mais são expressos, eles geram vasoconstrição, eles geram hipertrofia, a proliferação celular, geram estresse oxidativo, que vão ser justamente esses fatores que vão gerar o remodelamento cardíaco. Aqui é uma outra forma, talvez um pouco mais didática, de se representar o sistema renina-angiotensina-aldosterona a partir de suas enzimas. Enfim. Felipe, como é que funcionaria esse sistema de remodelamento cardíaco? Então, acontecem várias coisas no remodelamento cardíaco, né? Uma dessas coisas é justamente morte celular. E a morte celular ela pode acontecer por necrose, por apoptose, por outros fatores que eu não vou me adentrar tanto. O que seria uma necrose? Inicialmente se acreditava que a necrose seria justamente uma morte celular passiva, né? A partir de mecanismos que a gente conhece, que envolvem justamente a permeabilidade de membrana, a célula iria morrer por necrose, gerando inflamação extensa, porque ela não se preparou para isso. No entanto, a gente entende hoje em dia que a necrose não é só passiva, ela não acontece só passivamente por questões inflamatórias, não, né, gerando inflamação. Ela também pode ser regulada, e ela é regulada por alguns fatores que ainda não se entende muito bem em todos os processos. Quando a gente fala especificamente do miocárdio, como é que ocorre a necrose da célula muscular cardíaca? Muito provavelmente essa necrose vai acontecer por uma permeabilidade de membrana gerada por isquemia. Então, uma doença coronariana, uma doença cardiovascular isquêmica, um infarto, por exemplo, ele gera isquemia numa região. Se tem isquemia, vai aumentar a quantidade de fermentação, ele vai aumentar a quantidade de ácido, né, no sangue, e esse ácido ele vai justamente causar danos ao que a gente chama ao sistema mitocondrial, pelos motivos que a gente já falou um pouco hoje, por conta daquelas membranas, né, que trocam, né, sódio com cálcio, cálcio com hidrogênio, e daí quando você tem esse aumento de cálcio, vai acontecer basicamente aquilo. Vai haver uma intoxicação por cálcio intracelular. Essa intoxicação por cálcio atinge principalmente as mitocôndrias, e essas mitocôndrias elas vão se tornar suscetíveis a esse cálcio, de forma que elas não vão conseguir gerar ATP porque elas estão intoxicadas por cálcio. É basicamente o que eu falei. Ou elas vão trabalhar para tirar o cálcio que está dentro dela, ou elas vão trabalhar para produzir ATP. Como elas têm muito cálcio, elas não vão conseguir fazer nada disso direito. E daí vai ocorrer uma depleção de ATP. Essa depleção de ATP está associada, por conta de isquemia, a uma permeabilidade de membrana, e isso vai gerar o processo de necrose. Então, a morte celular que não foi programada, e por conta disso, ela gera ali uma vasta inflamação no tecido adjacente, na matriz extracelular. Tudo bem? Todos os conteúdos intracelulares vão ser jogados na MEC, e por conta disso, vai gerar ali uma resposta inflamatória intensa. Então, a necrose é uma das coisas que acontece no remodelamento cardíaco, né? E o remodelamento cardíaco, de fato, vai ser ruim, porque ele vai aumentar essa inflamação por conta da necrose, e, consequentemente, essa inflamação vai atrair células de defesa, vai liberar citocinas. Nessa liberação de citocinas vão fazer alterações na matriz extracelular, diminuir a capacidade contrátil, aumentar a quantidade de fibras, né, de cicatrização e de áreas que vão ser inativas, quando a gente fala de contração miocárdica. O processo de apoptose já é um processo também de morte celular, no entanto, mais programado. Ele ocorre por via das ativações, por ativação das vias das capases, né, caspases, e as caspases elas podem ser ativadas tanto de forma extrínseca, né? Não vou me adentrar muito nesses processos, mas é um dos fatores que envolvem a morte celular durante o remodelamento cardíaco. Não é só a necrose. De fato, a apoptose ela vai gerar muito menos dano inflamatório, porque no processo de apoptose se formam os corpos apoptóticos, né, que vão evitar com que esses conteúdos intracelulares se extravasem para a matriz extracelular, gerando inflamação. A apoptose é uma forma de morte celular que evita, né, esse processo inflamatório subjacente a essa morte, diferentemente da necrose. Então, se a gente pudesse ver histologicamente como é que funciona a matriz extracelular do tecido, né, do miocárdio, lembrando que miocárdio é a junção dos cardiomiócitos com a matriz extracelular. Então, aqui a gente tem uma visão do miocárdio. Observe que aqui a gente tem fibroblastos, fazendo parte do tecido conjuntivo adjacente, né? Esses fibroblastos eles vão ser muito importantes para o processo de remodelamento cardíaco
vê na insuficiência cardíaca. Observa-se, né, que existem vasos capilares, os cardiomiócitos, né? Por mais que os cardiomiócitos, os miócitos representem em massa a maior quantidade do coração, né? Em massa, ele representa a maior parte da massa do coração. Em número de célula, ele não representa a maior parte, né? A maior parte em número de células seria justamente as células do tecido da matriz extracelular, certo? Do tecido que conjuntivo, né? Que dá suporte a essas células, aliás. Esses fibroblastos, pessoal, quando você tem necrose exacerbada, quando você tem norepinefrina, epinefrina, angiotensina 2, né, que atua no remodelamento cardíaco, o que elas fazem com esses fibroblastos? Elas pegam esses fibroblastos e diferenciam eles em miofibroblastos, que vão ser diferenciados em várias coisas. Uma dessas coisas que a gente pode perceber aqui é a formação de deposição de colágeno, síntese de colágeno em novas gerações de novos miofibroblastos, em proliferação de miofibroblastos que vão sintetizar essas fibras em outras regiões do coração, uma degradação da matriz extracelular, o recrutamento de células inflamatórias que vão atuar no sentido de gerar mais e mais remodelamento cardíaco e disfunção do miocárdio. A gente consegue perceber aqui, por essas duas lâminas, né, esse processo de remodelamento cardíaco. Aqui, quando a gente olha no interstício mesmo, né, essas fibras coradas mais em vermelho, elas representam justamente as fibras, e essa aqui a gente vê perivascular, né, aqui a gente tem um capilar que está nutrindo, e observe que perivascular você tem uma deposição de fibras muito grande, que é justamente ocasionada por esse processo de remodelamento cardíaco, que é ruim para o miocárdio como um todo. Então, o paciente teve um infarto, esse infarto gerou uma área que não era possível de ser contrátil, essa área transforma o coração, o ventrículo esquerdo, a arquitetura do coração, de uma forma elíptica para uma forma esférica. E essa forma esférica ela não tem a capacidade de gerar força, que a gente conhece, e dessa forma esse volume acaba se acumulando, aumentando a tensão parietal e gerando essa hipertrofia excêntrica, por exemplo. Então aqui a gente teria um coração que seria elíptico, né? E aqui a gente teria forças, duas forças representadas, né? Uma força aqui representada maior e outra força nesse sentido menor. À medida que o coração sai desse formato elíptico para um formato mais esférico, observe que ele aumenta as suas forças, se a gente pode representar assim, ele aumenta as suas tensões nos dois sentidos, né? Se ele tinha uma força menor nesse sentido, aqui ele vai ter que gerar uma tensão maior. Então, você aumenta a tensão à medida que você vai fazendo o processo de tornando o coração mais esférico, né? Se a gente pode falar assim. Então, basicamente, o que eu já tinha falado, se eu tenho um paciente, aqui é um coração normal, se eu tenho um paciente que tem uma pressão muito grande, essa pressão vai dificultar a saída desse sangue, aumentando justamente a espessura, já que o aumento de espessura diminui o estresse de parede, né? Ou, se ele tem um volume muito grande de sangue, ele vai remodelar no sentido de aumentar justamente excentricamente. Então, aqui a gente tem uma disfunção sistólica e uma disfunção diastólica. Esse remodelamento cardíaco, esse fenótipo, né, de insuficiência cardíaca, ele pode ser alterado a partir do que a gente chama de remodelamento reverso. Esse remodelamento reverso, ele seria ocasionado justamente por que condições? Pelo tratamento, né? O paciente que está sendo tratado farmacologicamente, ele pode gerar o remodelamento reverso. No entanto, existem duas formas de remodelamento reverso, que a gente não pode esquecer e que muitas vezes são faladas como se fossem idênticas. Seria a remissão miocárdica e a recuperação miocárdica. Qual é a diferença entre a recuperação miocárdica e a remissão miocárdica? A remissão é um processo que a qualquer momento essa insuficiência cardíaca pode descompensar e ele voltar a apresentar o fenótipo de insuficiência cardíaca, de remodelamento cardíaco. Então, a remissão miocárdica não é nada definitivo. Ela pode, por algum processo de descompensação, retornar ao fenótipo patológico e depois, por a adesão farmacológica, ela pode retornar de novo ao fenótipo reverso, né? No entanto, a recuperação miocárdica seria justamente a ida permanentemente, né? Um paciente que não vai mais retornar ao fenótipo de insuficiência cardíaca. Ele, de fato, permanece com um fenótipo recuperado do miocárdio, né? Então, a gente tem esses dois termos, remissão miocárdica e recuperação miocárdica. A remissão miocárdica permite justamente essa retorno, né, por uma descompensação da insuficiência cardíaca ao fenótipo justamente da insuficiência cardíaca.
Já a recuperação, não. Seria um fenótipo que já teria justamente fixo no processo de recuperação, de fato, do miocárdio. O que justamente a gente observa quando a gente fala de insuficiência cardíaca? Tudo isso aqui eu já falei. A possibilidade de gerar congestão no paciente e a possibilidade de gerar disfunção dos órgãos, né? Então, esses aqui são os dois principais fatores preocupantes: gerar congestão e gerar disfunção. E o tratamento vai ser justamente para evitar esses dois tipos de problema. A congestão do paciente pode ser pulmonar ou sistêmica, ou a congestão pode ser pulmonar ou sistêmica, e justamente a disfunção orgânica, né, que a gente pode verificar nesses pacientes cardíacos. O tratamento visa impedir esses dois processos. E por que é isso de justamente congestão sistêmica e congestão pulmonar? Observe, se eu tenho insuficiência cardíaca esquerda, eu vou ter uma congestão pulmonar, porque aqui eu vou ter um acúmulo, né, de volume no ventrículo esquerdo. Esse acúmulo de volume, retrogradamente, vai aumentar as pressões pulmonares e, dessa forma, vai gerar um aumento intersticial de extravasamento de quê, pessoal? Desse plasma, né, que tem aqui por conta dessas altas pressões do ventrículo esquerdo. Então, uma insuficiência cardíaca ventricular esquerda está associada a uma congestão pulmonar. Já a insuficiência cardíaca ventricular direita, ela se associa muito mais a uma congestão sistêmica, em que se percebe, por exemplo, um abdômen ascítico, um edema de membros inferiores, um reflexo hepatojugular, uma turgência de jugular. Você percebe justamente uma congestão sistêmica, já que está se tratando do ventrículo direito. E no ventrículo esquerdo a gente percebe mais uma congestão pulmonar, porque a gente fala de dispneia paroxística noturna. O paciente que dorme, né, quando ele está dormindo à noite, ele acorda com falta de ar, justamente porque ele está deitado, né? E a densidade desse fluido, né, desse edema, justamente, dessa quantidade de plasma sanguíneo que está sendo extravasado, impede essa troca gasosa eficiente e ele tem que se sentar, aquela tosse seca, para que ele possa, de fato, respirar melhor. Então, dispneia paroxística noturna, um paciente que apresenta, né, uma ausculta pulmonar alterada, ele vai ser muito provavelmente paciente insuficiente cardíaco esquerdo. Já um paciente que tem uma congestão sistêmica, turgência de jugular, reflexo hepatojugular, edemas de membros inferiores, um abdômen que muitas vezes pode parecer ascítico, esse paciente vai estar com congestão do ventrículo direito. Aqui a gente consegue perceber, pessoal, uma radiografia de tórax em PA, que a gente percebe um índice cardio-torácico aumentado, acima de 50%. Observa-se também uma proeminência dos íleos pulmonares, uma cefalização de trâmulos pulmonares. Observa-se que também, nessas posições aqui onde estão as setas, essas linhas horizontais, que representam justamente as linhas B de Kerley. Essas linhas B de Kerley, elas representam justamente um esforço dos lóbulos secundários pulmonares para drenar essa quantidade de sangue a partir do sistema linfático. Então, elas representam aqui essas porções interlobulares, justamente por onde passam esses ductos linfáticos. Estão túrgidas, porque elas estão tentando, de fato, reabsorver essa quantidade de líquido extravasado, né? Observe aqui também que a gente tem uma retificação aqui dessa porção, dessa cúpula diafragmática, né? Um aumento dessas tramas para cima, enfim, um índice cardiotorácico alto. Então, são alguns indícios da radiografia de tórax que consegue justamente identificar essa congestão nesse paciente. Lembrando que o diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínica. Ele não precisa de um exame complementar. Ele só depende dos critérios de Framingham, que eu vou falar daqui a pouco. No entanto, esses exames complementares são altamente importantes para o processo de diagnóstico. De prognóstico desse paciente. Eu posso classificar esse paciente de algumas formas. Eu classifico ele conforme o estágio, né? O estagiamento da doença. São pacientes que têm um alto risco de desenvolvimento estrutural, mas ele ainda não tem nem sintomas, nem diferenças estruturais em seu coração. Mas ele tem um alto risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Ele seria um estágio A. Já o paciente que é o refratário ao tratamento, ou seja, ele está sendo tratado e mesmo assim ele não consegue se recuperar, ele é um paciente de estágio tipo D. Isso seria justamente a classificação da American Heart Association, os estágios da American Heart Association, que definem A, B, C e D, o nível de comprometimento cardíaco a partir do estagiamento. Já quando a gente fala da classificação funcional, que é mais utilizada, da New York Heart Association, ele classifica funcionalmente aquele paciente. Se é um paciente que não tem limitação nenhuma para fazer quaisquer tipo de atividades, até aquele paciente que apresenta dispneia em repouso, né? Ou aos mínimos esforços.
Então, a gente consegue classificar esse estágio em 1 a 4. Quais são as principais coisas que eu consigo pegar da história clínica desse paciente com insuficiência cardíaca? Um paciente que vai apresentar fadiga, ortopneia, dispneia paroxística noturna, noctúria, tosse seca, né? Muitas das vezes ele pode se apresentar taquicárdico, enfim, né? E da história, o que você pode pegar da história? Se ele já teve alguma doença cardiovascular, se ele tem algum familiar com doença cardiovascular, se ele tem algum histórico de etilismo, de tabagismo, né? Se ele faz algum tipo de substância, uso de algum tipo de substância tóxica, né? Se ele teve algum evento cardiovascular importante nos últimos anos, enfim. Essas coisas que você consegue pegar na história clínica do paciente são de vital importância para que você possa dar o diagnóstico clínico. A partir do exame físico e da retirada de uma boa anamnese do paciente, você já consegue diagnosticá-lo como insuficiente cardíaco, né? Vai depender justamente do que a gente chama dos critérios de Framingham. Observe aqui. Quais são os critérios maiores e os critérios menores para insuficiência cardíaca? Os critérios maiores são justamente dispneia paroxística noturna, ortopneia, surgência de jugular, crepitações pulmonares, cardiomegalia na radiografia. Isso aqui necessitaria, né, de exame complementar. Um edema agudo de pulmão, uma presença de uma terceira bolha. Não sei se vocês lembram, mas a terceira bolha seria o tum-tatá, né? Que seria justamente causado pela fase de enchimento rápido do ventrículo esquerdo. E essa fase de enchimento rápido para um ventrículo que não está complacente acaba gerando um terceiro ruído, uma terceira bolha. Então, um tum-tatá. É diferente da quarta bolha, que seria o tum-tum-tá, né? Seria justamente uma bolha pré-sistólica, né? Essa quarta bolha ela estaria mais associada à contração atrial do que a propriamente dita terceira bolha, que estaria associada a uma falta de complacência ventricular gerada pela fase de enchimento rápido do ventrículo esquerdo. Um aumento da pressão central, um reflexo hepatojugular, né, que também pode ser visto a partir do exame físico, enfim. Para que eu possa diagnosticar insuficiência cardíaca clínica, ele precisa ter, no mínimo, 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 critérios menores. Tá? Então, se ele tem, por exemplo, crepitações pulmonares na ausculta e dispneia paroxística noturna, esse paciente já tem insuficiência cardíaca. Ou, se ele tem dispneia paroxística noturna, tosse noturna e derrame pleural, eu também posso classificá-lo como paciente insuficiente cardíaco. O diagnóstico já está feito. A ecocardiografia, radiografia, eletrocardiografia, os outros exames vão ser feitos a nível prognóstico. O mensurar do BNP, do ProBNP, do NT-proBNP, né, vão ser responsáveis para a gente poder classificar esse paciente como fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida, e dar um prognóstico maior a esse paciente. Quais são o que a gente consegue tirar a partir do exame físico de alta especificidade, sensibilidade e de valores preditivos positivos suficientemente grandes, importantes? O que a gente consegue perceber com alta sensibilidade e especificidade? Antes de falar disso, eu queria falar um pouco sobre o que seria sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é a capacidade de um teste dar positivo no paciente que é doente. Esse teste pode ser um teste de exame físico e pode ser um ecocardiograma, né? Se a sensibilidade e a capacidade de um teste dar positivo no paciente doente, eu sei que a quantidade de falsos negativos nele é pequena. E se algum teste vir negativo e esse teste ser de alta sensibilidade, eu sei que esse paciente não vai ter de fato aquela doença. Então, um teste de alta sensibilidade é ótimo para descartar doenças. Já a especificidade é a capacidade de um teste dar negativo num paciente saudável, né? Então, eu tenho um paciente que fez algum teste, que pode ser desde uma palpação, uma percussão, ou um ecocardiograma, por exemplo. Seria a mesma coisa. E se ele não der, né, se ele não der um teste de alta especificidade, de fato ele não teria, né, o que aquele teste predispõe a testar, né? Isso indica que a especificidade ela tem uma alta capacidade confirmatória, que se ele dá negativo em pacientes saudáveis, a quantidade de falso positivo nele é baixa. E se eu tenho uma baixa quantidade de testes falsos positivos, eu consigo, de fato, atestar, confirmar uma doença. Então, a sensibilidade é muito utilizada para afastar uma doença e a especificidade é muito utilizada para confirmar uma doença. A gente não analisa sensibilidade e especificidade separado. A gente tem que analisar elas juntas, né? A sensibilidade e a especificidade juntas. É a melhor forma de análise. Além disso, a gente tem os valores preditivos positivos e negativos, né? O maior valor preditivo positivo tornaria o teste mais confiável. Aqui a gente tem, por exemplo, que um reflexo hepatojugular teria um ótimo valor preditivo positivo, o que seria um bom teste de exame físico
para a gente poder testar a possibilidade desse paciente ter, junto com sintomas clínicos, com o exame físico, com a anamnese, o diagnóstico de insuficiência cardíaca, sem nem precisar pedir exames. A gente classifica esses pacientes, esse doente, como congestos e não congestos, e bem perfundidos ou mal perfundidos. Essas classificações variam em A, B, C e L. Né? O paciente classificado hemodinamicamente como A é um paciente que tem uma boa perfusão e não está congesto. Então, esse paciente está compensado, está com sua insuficiência cardíaca compensada, porque ele não está congesto e ele tem uma boa perfusão. Já o estágio B, que é o estágio mais frequente que a gente observa de pacientes descompensados, são normalmente pacientes que estão congestos e que têm uma boa perfusão. Tá? Pacientes que estão congestos e que têm boa perfusão, eles estariam em estágio B. Pacientes em estágio C são pacientes que estão com má perfusão e congestos, talvez uma das piores formas de apresentação da insuficiência cardíaca, e pacientes que têm uma má perfusão e não estão congestos seriam classificados como L. Então, aqui a gente tem a classificação hemodinâmica, A, B, C e L. Como que a gente poderia fazer o tratamento desses pacientes, farmacologicamente falando? Muito simples não, né? Mas, teoricamente, faz sentido esses medicamentos. Diuréticos, beta-bloqueadores, vasodilatadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores, nunca associar os dois, eles não servem para serem associados, inclusive quando associados, eles podem aumentar a mortalidade. Né? Pode-se utilizar de digitálicos com muito cuidado por conta da intoxicação digitálica, porque por isso ele vem cada vez menos sendo utilizado, e até mesmo os antagonistas dos receptores da aldosterona, que seria a espironolactona, por exemplo. No entanto, a gente tem que ter muita atenção ao tratar com esse tipo de tratamento farmacológico. Porque, por exemplo, um paciente que tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é quando tem uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo acima de 50%, indica-se, né, que o uso de beta-bloqueador não altera a mortalidade, mas altera somente sintomas. De forma, tanto para a fração de ejeção preservada, quanto para a fração de ejeção reduzida, nós temos que os digitálicos, eles não influenciam na mortalidade, mas também só nos sintomas, né? Eles aumentam a possibilidade de mortalidade em alguns casos, né? Além disso, observa-se que o uso de beta-bloqueador em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, antes do estabelecimento de um paciente que esteja euvolêmico, ou seja, que não esteja congesto, é prejudicial. Só se introduz o beta-bloqueador em pacientes que estejam euvolêmicos, né? Observe que aqui a gente tem aquele gráfico, lembra daquele gráfico de trabalho, né? Observe que aqui a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e um paciente insuficiente cardíaco de fração de ejeção reduzida. Eu estou aplicando a ele um potente vasodilatador. Olha o que vai acontecer o vasodilatador. O vasodilatador, ele vai diminuir o quê? A pós-carga, ou seja, a resistência a bombear esse sangue. Isso é bom, porque o coração vai ter mais eficiência. Então, um paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, eu consigo diminuir bem essa pós-carga, né? No entanto, eu não consigo aumentar muito o volume sistólico. Já um paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que ele tem uma contratilidade bem menor, se eu aplico a mesma quantidade de vasodilatador, ele diminui menos, mas ainda diminui a pós-carga, em contrapartida ele consegue aumentar ainda mais o volume sistólico, né? Então, a gente consegue perceber como que a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e a insuficiência cardíaca de fração reduzida, quando a gente tem justamente as frações de ejeção do ventrículo esquerdo menores que 40%, né, no paciente, a gente consegue perceber como que, a depender da apresentação dessas insuficiências cardíacas de fração de ejeção preservada reduzida, como é que elas se comportam ao uso de vasodilatadores. Como é que os digitálicos atuariam? Aumentando a força de contratilidade. Ele inibiria as bombas de sódio e potássio, aumentando, né, de fato, a concentração de sódio intracelular. Essa concentração de sódio intracelular aumentada, né, ou igual, aliás, não aumentaria, né, ele equilibraria a quantidade de sódio fora e sódio dentro, já que ele inibiu a bomba de sódio e potássio. Então, ficaria uma quantidade mais ou menos igual de sódio dentro e sódio fora. Se eu não tenho uma diferença na concentração de sódio dentro e sódio fora, eu não consigo, de fato, fazer com que essa outra trocador aqui funcione. O que é que esse outro trocador faria? As custas da saída de sódio, as custas da saída de sódio, ele sairia junto com cálcio. Como tem as quantidades de sódio iguais, tanto dentro quanto fora, essa saída de cálcio não vai conseguir ser feita com maestria. E eu vou aumentar a quantidade de cálcio intracelular, e essa quantidade de cálcio, como a gente já falou, aumenta a força de contração miocárdica
e aumenta o poder inotrópico, aumentando a força de contração. Um detalhe que os digitálicos são cada vez menos utilizados por conta de sua intoxicação, o que a gente chama de intoxicação digitálica. Ele tem uma meia-vida muito longa e muito facilmente esses pacientes podem ser intoxicados. Além disso, em alguns casos, eles podem aumentar a mortalidade, então bem poucamente eles vêm sendo utilizados. A espironolactona, que seria um antagonista dos receptores da aldosterona, que atuaria no sentido de reabsorver sódio, ela faz o sentido contrário. Ela impede que a aldosterona expressem essas proteínas aqui, que vão ser responsáveis por reabsorver sódio para o sangue. E, nesse sentido, eles atuariam como diurético poupador de potássio, já que, dessa forma, se ele está inibindo a entrada de sódio, né, para o sangue, né, a reabsorção de sangue a partir do túbulo contorcido distal ou dos túbulos coletores, ele impede também a vinda da água que vem junto com o sódio. Então, a água ela continua para ir sendo excretada e, por conta disso, por inibir esse trocador, ele vai aumentar a quantidade de potássio que vai ser que permanece no sangue, né? Que não vai ser trocado com sódio. Por isso ele é considerado um diurético poupador de potássio, que seria um antagonista dos receptores da aldosterona. Ele impede a reabsorção de sódio e água, dessa forma ele também concentra potássio no sangue. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Uma coisa que eu acho que eu esqueci, que é interessante dizer, que uma das melhores, o principal, né, fator para os pacientes que estão congestos é justamente otimizar os diuréticos. Porque se ele está congesto, normalmente se dá furosemida, um diurético de alça, para que ele se descongestione e dessa forma ele possa aumentar, tanto diminuir, aliás, os sintomas, né, torná-lo menos sintomático e dessa forma melhorar o tratamento desse paciente. Existem alguns estudos que falam do peso, né, desse paciente. Observa-se que dias antes do processo de internação de um paciente insuficiente cardíaco descompensado, ele aumenta de peso. Esse peso seria justamente o peso da congestão. No entanto, a gente difere dois tipos de congestão. A congestão clínica, que seria a congestão que cursa com aumento de peso, e a congestão hemodinâmica, que é aquela congestão silenciosa, que está acontecendo, só que você ainda não refere com aumento de peso, né? Daí tem que ficar atento em pacientes que já têm histórico de insuficiência cardíaca, que ora descompensa e retorna, porque eles podem apresentar, cursar com essa congestão hemodinâmica, não necessariamente aumentando o peso, né? Que seria justamente a descompensação, a congestão clínica, né? Com aumento ponderal. Observa-se que com o uso de dilatadores potentes, como, por exemplo, os diuréticos de alça ou furosemida, esse peso ele consegue se restabelecer ao normal e o paciente consegue se descongestionar, tá? Então, era basicamente isso que eu queria falar hoje. Eu espero que vocês possam ter aprendido um pouco, pelo menos, sobre insuficiência cardíaca, um pouco da fisiopatologia, da fisiologia, e é isso. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Então, desejo uma ótima tarde a todos, né? Um ótimo final de semana e até a próxima, né? Até mais.